Boa tarde. No domínio público de hoje, vamos falar sobre o projeto Rio Grande do Brasil, uma iniciativa que busca transformar as tragédias causadas pelas enchentes enfrentadas no estado em oportunidades de inovação e desenvolvimento sustentável. E quem recebemos para falar sobre o programa é a empresária, executiva e conselheira de administração da FENAC e conselheira consultiva de diversos negócios e startups, Débora Optis Giacometti. Boa tarde, Débora, prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês um projeto tão importante para um momento tão especial e delicado que todos nós aqui do estado do Rio Grande do Sul estamos passando nesse momento. Afinal, Débora, o que é o projeto Rio Grande do Brasil? Bem, o projeto Rio Grande do Brasil é uma iniciativa da Comissão Temática de Inovação, Investimentos em Startups e Scale-Ups da Board Academy. Eu estou coordenadora dessa comissão temática, são 12 comissões temáticas, e no momento em que o Rio Grande do Sul foi impactado por essa enchente em uma situação inimaginável, muito rapidamente, todos os membros da comissão, um total de 24 pessoas, 24 conselheiros, né, se colocaram à disposição e solicitaram, inclusive, né, que a gente pivotasse o nosso planejamento estratégico em prol da causa do Rio Grande do Sul. E prontamente, então, aceitamos o desafio, né, e aí, então, começou esse grande projeto que hoje está fazendo 3 meses que nós já estamos atuando e mergulhando profundamente em estudos e também em soluções para ajudar a minimizar e resolver os problemas aqui do nosso estado e da nossa cidade. Explica para nós um pouco o que é a Board Academy. A Board Academy, ela é uma empresa voltada para a formação de conselheiros consultivos. É uma organização que visa levar todo o conhecimento, né, para os profissionais que desejam seguir essa carreira de conselheiro, que é uma carreira tão nobre, tão importante e fundamental, eu diria, para apoio aos negócios. Então, na Board Academy, hoje, existem aproximadamente 800 membros, 800 profissionais, e é uma rede incrível. A sede dela é onde? A sede dela é em São Paulo. São Paulo. Isso. Perfeito. E quais são os principais desafios hoje enfrentados pelo empresariado após esse período, né, de catástrofes naturais na nossa região? Bem, você sabe que esse foi uma das pautas de estudo, né, de um estudo muito importante. Nós construímos, inclusive, uma plataforma de inteligência artificial onde nós trouxemos mais de 100 artigos profundos, estudos profundos, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. E baseado nesses estudos, nós chegamos numa definição de quais foram e quais são os principais impactos dentro das organizações. Até vou pedir licença aqui para fazer essa leitura, porque realmente é um dado muito importante e como o nosso foco na condição de conselheiros que somos, né? O nosso enfoque é buscar o desenvolvimento sustentável das organizações, então nós fizemos um estudo. E nesse estudo foi mapeado, então, com base nessa plataforma e com base em todos os diagnósticos que nós fizemos locais, né, e também a nível de estado, se mapeou aqui os riscos de maior criticidade para os negócios, né? Então, vejam bem, no momento em que eu fizer essa leitura, vocês vão entender que foi exatamente isso que nós passamos e essa foi a minha grande satisfação de ter 24 pessoas colaborando com o projeto. Pensando, né? Pensando, a tecnologia nos apoiando com dados e nós chegamos nessa conclusão, que é, primeiro, o fechamento e a suspensão de várias atividades que ocorreram, danos patrimoniais, né, significativos. Nós sabemos que existem empresas que praticamente sucumbiram, empresários que perderam suas casas e também os seus negócios, né? A interrupção de fornecimento, nós que frequentamos também supermercados, né? Sim. Quantas gôndolas estavam vazias, sim, quantas empresas não tinham acesso os seus insumos, né? Os seus insumos por todas as interrupções de estradas e logísticas que ocorreram.
O aumento de custos logísticos, né? Uma coisa Sim. óbvia também, os aumentos impactaram nos insumos e também no custo logístico. A dificuldade de obtenção de crédito para captação de recursos. Esse é um problema dos mais relevantes, porque as empresas precisam de recursos para voltar à normalidade das suas atividades, né? E nós sabemos que os recursos estão limitados. Embora haja todo um envolvimento também do governo federal e do governo estadual, com programas como Recupera, o acesso, né? E o nível de critério para acessar esse recurso, ele está muito alto. E aí, menos de 30% das empresas São puderam acessar. barreiras de acesso a esses recursos. Barreiras de acesso. Também os gaps na geração de caixa, por consequência, né? Parou de produzir, parou de faturar, parou de vender, parou de faturar, obviamente impacta diretamente no caixa. Problemas de saúde mental. Esse é um problema dos mais relevantes. E na condição de conselheiros que somos, porque somos, volto a dizer, 24 pessoas dentro da nossa comissão, nós estudamos com profundidade todas as ondas de uma catástrofe, né? No caso aqui, a nossa é uma enchente. E uma das coisas que me saltou aos olhos desde a primeira vez que eu me conectei com especialistas em catástrofes e tragédias, eles apontaram esta situação de impacto na saúde mental. Existe uma pesquisa muito importante que diz o seguinte, que a cada 10 pessoas, 8 impactadas por questões financeiras vão desenvolver algum problema emocional. Então, veja o nível de gravidade. Sim. Quanto mais o tempo passa, a tendência é a elevação. Por quê? Porque é a tendência do desemprego, é a ansiedade, enfim. Sim, isso, medo do futuro. Isso impacta não só nos negócios, nos funcionários, mas também nas famílias que acabam sendo impactadas. Então, a saúde mental é um tema de grande relevância e que deve ser, por óbvio, apreciado e recomendado para os empresários da iniciativa privada e da iniciativa pública atentarem para esses aspectos. É realmente muito importante. Danos ao meio ambiente, né? Vimos aí total, um estrago violento, cidades que literalmente foram varridas, foram varridas, lavadas, desapareceram. Como Cruzeiro do Sul. É pior do que filme, né? A gente não acreditava naquilo que estávamos vendo. E a perda de informações. Sabemos, então, que esses foram os riscos mapeados de maior relevância. Perda de informações. Vejam bem, uma prefeitura, a prefeitura teve perda de informações, por quê? Sim. Porque em Porto Alegre, na base de centro de dados do governo que alimenta a Procergs, ela ficou embaixo d'água, ficou alagada. Então, assim, houveram vários dias sem informação fluindo entre prefeituras e o governo. Então, é um aspecto que eu não tinha percebido. E outra, por exemplo, em outro ambiente de inovação, o Instituto Caldeira, que fica às margens do Guaíba, ficou embaixo d'água, ali tinham vários computadores, várias empresas que ali trabalhavam, e infelizmente bancos perderam. Também, né? Como o Banrisul, que é a agência central que ficou debaixo d'água. Sim, então veja, né? Perder acesso à informação nos dias de hoje realmente é um impacto tremendo. Essa eu não tinha nem pensado. Tinha uma questão, eu vou ver se eu estou falando certo, porque os nomes, né? Como eu busquei da tua apresentação, Sanus e OAS Raios, está correto? SOS Raios. SOS Raios. Então faltou um Szinho aí. E o Sanus, o que é o Sanus? O Sanus é uma plataforma de saúde. Uma plataforma de saúde. Então, de que são tecnologias embarcadas, né? São duas plataformas com tecnologias embarcadas. Como é que funcionam isso e como é que elas auxiliam na gestão de crise? Na medida em que nós fomos entendendo e mapeando os problemas que estávamos encontrando, seja na iniciativa pública ou na iniciativa privada, nós nos deparamos com a necessidade imediata de trazer soluções. E aí vem outro aspecto importante, né? Para você promover soluções imediatas, né? E melhorar os processos organizacionais, embarcar tecnologias é fundamental. Num momento de crise, como é o que nós estamos passando, passa a ser ainda mais relevante, porque nós precisamos de soluções imediatas, né? E essas soluções imediatas, elas vêm dessas novas tecnologias. Então aqui, por exemplo, o SOS Raios
É uma empresa aqui de Esteio, né, que desenvolveu uma tecnologia para mapear riscos de tempestades e raios. Não só mapear raios, o nome é SOS Raios, mas ela mapeia níveis de rios, ela mapeia trepidação do solo, ela mapeia a umidade do solo. Então veja como é interessante, né? O meu negócio... Vento também, provavelmente o vento, velocidade de sim, vento. tempestades a 40 quilômetros. São vários dados atmosféricos. Dados atmosféricos que são mapeados e o que acontece? Baseado nesses dados vem os alertas, vem a comunicação. Sim. Um ponto importante que toda a sociedade precisa buscar soluções desta natureza para que a gente possa tomar medidas preventivas, né? Sim. Se for de evacuação, que a gente saia em tempo. Porque a gente precisa cada vez mais rápido respostas, Exatamente. Né? E a Sanos é uma plataforma aqui de um empresário hamburguense que colocou à disposição, né, de toda a nossa equipe uma plataforma de teleatendimento justamente para atender pacientes que precisam de apoio psicológico, emocional, porque o nível de ansiedade das pessoas realmente é uma altíssimo. Coisa espantosa. Sim. Eu, como conselheira da FENAC, estive dentro dos pavilhões, recebendo as pessoas, observando o nível de desespero das pessoas que lá estavam, e nós precisávamos ajudar essas pessoas prontamente. Então, dentro da própria FENAC, se instalou imediatamente um QG de saúde física e um QG de saúde mental, sim, exatamente pelo problema que foi evidenciado. Então, essas duas plataformas são dois exemplos. Nós temos sim. hoje 7 tecnologias embarcadas, né? Sim. E essas tecnologias, o nosso papel é levar essas tecnologias para as pessoas, para a sociedade, para as empresas, setor público-privado, para que elas possam usufruir desses benefícios e buscar rapidamente soluções para os seus problemas. E aí, onde a gente se encontra essas 7 plataformas? Como é que é possível que o ente público, por exemplo, tenha acesso a elas? Se as pessoas que tiverem interesse em conhecer as 7 tecnologias que nós temos, e nós não vamos parar por aqui, né? Outras tecnologias vão ser embarcadas, e aí vem a importância da nossa conversa inicial do ecossistema de inovação. Sim, né? Sim, então, tem a Board Academy, tem vários outros ecossistemas de inovação que possuem na sua base startups e com tecnologias e plataformas que resolvem os nossos problemas atuais. Então, é esta conexão, é essa sinergia que nós estamos promovendo dentro da nossa comissão. Entendemos o problema, vamos para o mercado, identificamos as soluções e conectamos. Então, eu costumo dizer que a Board Academy é um ambiente de conexões valiosas. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar as pessoas, a sociedade e as organizações. Então, através da Board Academy é uma forma de ter acesso a essas plataformas. Você pode colocar à disposição depois o meu contato também, né? Porque perfeito. Eu sou a única hamburguense, eu sou a única gaúcha aqui. Vai estar marcado nas redes sociais, no nosso Instagram, nós vamos fazer depois todas as publicações. Tá bem. Bom, tragédias, elas acontecem. Como transformar elas em oportunidades de inovação e de desenvolvimento? Bem, eu sempre digo que atrás do caos ou de uma tragédia como essa, sempre existirá a oportunidade de repensarmos, de ressignificarmos e de reavaliarmos as formas de fazer as coisas. Tá? Então, partindo desse princípio, partindo do impacto que as empresas tiveram, do impacto que a sociedade teve, é muito importante e é uma oportunidade de revisitar o modus operandi das organizações, revisitar a sua estratégia, revisitar os seus processos. Por exemplo, como não falar da importância de trazer a pauta da gestão de crise em catástrofes climáticas como essa que nós passamos para dentro das pautas obrigatórias do nível decisório das organizações. Né? E aqui cabe aos conselheiros recomendar a gestão de crise
como uma pauta importante. As empresas precisam compreender e mapear os seus riscos organizacionais, sejam eles climáticos, sejam eles mercadológicos, enfim, existem diversos riscos. Sim. Tecnológicos, né? Aqui se fala em apagão, né? Enfim, mercado, guerras são exatamente. impactam São vários riscos. Então, isso são pautas importantes que devem ser consideradas. E esse é o momento. Sim. É no momento de grande dificuldade que as empresas têm a grande oportunidade de se reinventar. Tem uma outra questão, Débora, a gente está em período eleitoral, então também essas discussões essas coisas acontecem muito dentro da cidade. Então, também nesse momento seria interessante que que esse pessoal que está buscando o cargo de prefeito, vereadores, também tragam isso para suas plataformas, né, para apresentar dentro das suas propostas, né? Com certeza. Eu acredito que, como nós estamos vivendo uma era da nova economia, na nova economia se fala em colaboração, se fala em compartilhamento, se fala em governança, se fala em inovação. Então, essas propostas, sobretudo voltadas à inovação, que é o que impulsiona de fato o desenvolvimento de negócios, o desenvolvimento de mercado e, consequentemente, o desenvolvimento da economia. É gerando novos negócios, é desenvolvendo novas soluções, novas tecnologias, que a economia passa a ser acelerada nesse processo. Então, é muito importante, sim, considerar a pauta de inovação para as propostas, sem dúvida. Vamos fazer isso também aqui. A TV Câmara vai ter um momento de discussão com os candidatos aqui da cidade. Quais parcerias estratégicas foram formadas, né, para viabilizar essa reconstrução sustentável, por exemplo, da nossa região? Bem, o primeiro ponto, né, eu diria assim, a primeira reflexão que eu tive, estando à frente da coordenação desse projeto, que, aliás, o projeto Rio Grande do Brasil, ele nasceu, a gente nem explicou inicialmente, sim, mas esse nome sugestivo... Eu ia te perguntar, como é que surgiu o nome? Esse nome sugestivo se deu da seguinte forma: eu, como gaúcha impactada, né, e estando no meio desse furacão todo aqui da nossa cidade, também do nosso estado, eu confesso para vocês que teve um dia que eu chorei com duas pessoas que fazem parte da comissão, que eram os coordenadores anteriores. Eu chorei desesperadamente, porque o problema aqui afetou, né, estava muito forte. E esse nível de gravidade não era compreendido e não chegava em outras regiões, né? Então, a partir daí, e foi por isso o convite para eu assumir a coordenação da comissão temática, e ela se deu exatamente por esse projeto. Como o Rio Grande foi abraçado pelo Brasil, daí surgiu o nome, o Rio Grande do Brasil, que eu acho que ficou um nome bem interessante. Bem, a partir daí, considerando que eu, como integrante da comissão, sou gaúcha e hamburguense, coube a mim estruturar esse ecossistema. Então, o primeiro movimento que eu tive, a primeira grande reflexão foi: quem pode ter interesse, né? E quem são as pontas que nós podemos integrar dentro desse projeto? E aí eu comecei a fazer contatos com iniciativa privada, com o setor público, para entender o que estava acontecendo, né? Para poder, primeiro, mapear as dores, os problemas. Mapear as dores. Mapear as dores, esse é o primeiro movimento, né? Aliás, eu quero dizer que eu sou apaixonada por problemas, porque são os problemas que geram as soluções e os novos negócios, né? O desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então, compreendendo essas dores, nós fomos integrando e formando esse ecossistema, inclusive trazendo associações, entidades de classe, governos, dentro da iniciativa privada de todos os segmentos, dos mais diferenciados possíveis, e ouvindo, né? Ouvindo o que eles tinham para dizer. E principalmente trazendo fatos relevantes que justificavam a estruturação de algum movimento da nossa comissão, né? Então, a partir daí, a partir da formação do ecossistema, aumentando a nossa base de informações para compreender a nova ambiência que nós estávamos vivendo
e a partir daí, então, definir estratégias, direcionamentos e iniciativas. Essa foi a trajetória que nós fizemos até chegarmos no planejamento, né, e a estruturação de todas essas frentes, composta por várias pessoas. E teve que ter sido bem rápido, né? Porque as ações elas foram acontecendo muito rapidamente. Foi bem rápido. Eu até quero também dizer que eu me lembro exatamente o dia que isso aconteceu, né? Eu estava diariamente dentro da FENAC, né, ajudando, acompanhando o processo, participando de toda a estruturação, né, desse ambiente de acolhimento para as pessoas que estavam desabrigadas, e também a FENAC foi o maior centro logístico de distribuição, né, de recebimento e distribuição de doações. E a partir daí, tendo essa compreensão do que estava acontecendo, era inevitável que nós começássemos a fazer conexões imediatas. E depois de um período, acho que foram 8 dias da minha presença, todos os dias dentro da FENAC, dia e noite, finais de semana também, eu fiquei doente. E foi nesse dia que eu tive, né, que voltar para a minha casa. Sim. E foi nesse exato dia que eu disse, ok, agora eu não posso estar lá. O que eu posso fazer nesse momento? E aí foi onde tudo começou. Onde começou a juntar as pontas. Aí eu comecei a pensar na estratégia, juntar as pontas, e estamos aí há 3 meses já. O mês de agosto é um mês de execução, né? Tivemos aí 2 meses intensos de planejamento, de estruturação, e o mês de agosto agora é o mês da mão na massa. Em setembro, nós já queremos apresentar alguns resultados que foram, então, conquistados desse projeto, com todo esse movimento. Então, qual é a importância dessa colaboração entre startups, empresas, instituições de pesquisa nesse ecossistema de inovação? Bem, eu acho que é fundamental, e eu, como tinha uma grande empresa, né, eu sempre estive ligada nesse movimento de inovação, né? Eu vejo que as organizações, elas têm 2 formas de promover essas inovações, né? Uma é desenvolver dentro do seu negócio, da sua empresa, contando com a sua equipe e trazendo membros externos, se for o caso. Ou elas buscam soluções prontas do mercado e conectam para resolver, não é só resolver problemas, mas melhorar condições, por exemplo, aumentar vendas, aumentar a produtividade, enfim, seja o que for. Então, são essas 2 formas, ou você faz interno ou você traz agentes externos. E uma terceira forma é você participa efetivamente desse grande movimento, que na minha visão o mais estratégico é esse. Quanto mais as lideranças organizacionais, sejam do setor público ou do setor privado, estejam conectados com os ecossistemas de inovação, mais rapidamente novas soluções, novos negócios e novas tecnologias serão desenvolvidas. Porque é com base nas dores e nos problemas de cada organização que estas empresas e estas pessoas que formam o ecossistema se unam para resolver uma determinada demanda. Então, falando de pesquisadores, né? Eu fui 15 anos conselheira da Universidade Fevale, tem um ambiente maravilhoso de inovação também lá, é um grande agente de inovação também, a nossa Universidade Fevale, e a gente sabe que existem em todo o mundo pesquisadores que estudam com profundidade determinados temas, e a pesquisa, ela fica uma mera pesquisa acadêmica que, infelizmente, ela não é colocada em prática. Então, eu acho que o grande ponto de integrar esses pesquisadores com o mercado, né, é a primeira compreensão, ou seja, o que o mercado precisa de solução? Eu vou estudar sobre isso, eu vou pesquisar sobre isso, e aí desenvolver algo que realmente possa ser aplicado na prática, né? Eu acho que esse é um movimento importante. As organizações se conectarem com o ecossistema e o setor público da mesma forma, né? Então, nós precisamos desses elos integrados. É desta forma que a gente consegue
potencializar os desenvolvimentos e resultados para os problemas que surgem. E a gente sabe que uma catástrofe é um problema, mas ele daqui um pouco passou. Mas outras crises virão. A única certeza que a gente tem é que a crise que acabou hoje, que uma próxima virá, a gente só não sabe quando. Mas as crises são cíclicas, né? Elas acontecem em tempos diferentes. E nós, enquanto profissionais, enquanto conselheiros, né, enquanto empresários, precisamos estar atentos. E por isso a importância, de novo, de você gerenciar os riscos que podem impactar o teu negócio. Mas assim, fundamentalmente, integrar os agentes e as partes interessadas para potencializar o ecossistema de inovação. Bom, governança inovadora. Primeiro, eu gostaria que tu explicasse um pouco o que é esse conceito, porque a sequência é como ela é aplicada, então, o que é, novamente, o que é governança inovadora e como é aplicada na gestão de crises e recuperação econômica. Perfeito. Bom, o propósito da nossa comissão temática é justamente essa, é governar a inovação e inovar a governança, né? Então, quando a gente fala em governar a inovação, a pauta que a gente acabou de tratar agora, Sim. né? Governar a inovação, ela parte por você juntar os atores, os agentes, né? E desenvolver um ambiente que seja mais rápido, né? Mais escalável, para que a gente possa promover uma inovação mais qualificada. Inovar a governança, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Nós estamos passando por uma crise, uma catástrofe horrível, com grande impacto. 95% das cidades do nosso estado, infelizmente, foram impactadas e, consequentemente, os negócios, né? Inovar a governança, por exemplo, é definir, as organizações definirem a criação de um comitê para a gestão de crise. Isso é inovar a governança. É olhar para o que está acontecendo, entender quais são os pilares e os temas que são importantes e relevantes para as organizações e, a partir daí, trazer conhecimento, trazer competências, trazer habilidades para ajudar na gestão daquela organização. Então, isso é inovar a governança. É você promover inovações, sejam elas estruturais, sejam elas temáticas, né, para que ela possa ajudar no impulsionamento do desenvolvimento organizacional. E que medidas estão sendo tomadas para mitigar esses impactos de mudanças climáticas, por exemplo, nas empresas, empresas de determinada região mais impactada, como o Vale dos Sinos, nós tivemos aqui no Vale dos Sinos, mas também no Vale do Taquari. Sim, bem, o que eu estou observando, né, e a gente está permanentemente em contato com o mercado, a gente observa movimentos de empresas, por exemplo, empresas que estão em zonas de risco. Elas estão repensando a sua permanência ou não, né? Quem sabe uma outra localização que possa trazer mais segurança. A pauta, por exemplo, da saúde mental. As empresas e os empresários estão bastante atentos e precisam estar. Por quê? Porque se uma pessoa não está com uma saúde mental, né, adequada, ela não vai produzir seu índice de produtividade vai, com certeza, ser impactado. Então, é muito importante não só observar esse aspecto estrutural, mas também o aspecto que impacta no colaborador. Esse é um outro ponto. Também existem movimentos de empresas, por exemplo, que não estavam com uma infraestrutura de plataforma de e-commerce, por exemplo. A minha venda era física, eu tinha uma loja física e não tinha um ambiente para poder, né, vender de forma digital. Essa é uma das grandes oportunidades, né, que foram rapidamente mapeadas. E aí, um dos membros da nossa comissão tem uma empresa Nerd Monster, né, que exatamente impulsiona o desenvolvimento tecnológico para alavancagem de vendas, né? Então, as empresas estão com base nos seus impactos, elas estão buscando iniciativas.
Tem empresas, por exemplo, que diversificaram negócios, que diversificaram mercados, baseado no que aconteceu. Então, é como eu costumo dizer, é um problema de grande impacto, sem dúvida, mas a oportunidade de buscar novos caminhos, novas direções, ela é inevitável. Tirou, a gente, claro, sempre fala a questão do, tirou da zona de conforto, mas isso, a pessoa foi arrancada da zona de conforto, ela não foi tirada, ela foi arrancada. Exato. Eu durante a minha vida, eu nunca passei por algo tão de tamanho impacto. Sim. Passei, né, como empresária, por muitas crises, né, como muitas organizações aqui, a nossa região Vale dos Sinos, que é uma região coureiro calçadista, muitas crises nós passamos, mas esta foi, de fato, a maior crise vivenciada. E como o projeto está ajudando as micro e pequenas empresas, por exemplo? Bem, esse é um ponto bem importante. Nós somos conselheiros, né? A Board Academy, ela forma conselheiros. Então, uma ação que deve se iniciar agora, no mês de agosto ainda, nós estamos em fase final de estruturação. Imagina, foram 3 meses, né? Sim. Nós agora estamos fazendo um diagnóstico organizacional que será aplicado para as organizações. Eu já tenho uma lista de 30 empresas, que nós vamos designar 2 conselheiros para cada empresa, para que eles conversem com a liderança principal das empresas, para que estas possam manifestar os seus problemas, aquilo que elas estão vivenciando. E esses 2 conselheiros, com base em sua expertise, com base no seu conhecimento, vão apoiar, vão recomendar medidas para ajudar as organizações. Então, esse é o próximo passo. Nós teremos uma plataforma, né, que está também em fase final de estruturação. Nessa plataforma, nós vamos conectar, então, o empresário numa ponta e os conselheiros na outra ponta. E desta forma, juntando, né, essa necessidade de ajuda, né, e integrando com profissionais que possam trazer orientações, é a medida, no meu ponto de vista, assim, a mais importante para esse momento, né? Então, nós estamos já nessa fase, além de levar sugestões de novas tecnologias, boas práticas de gestão, novas práticas de gestão. Estou com um problema, digamos, eu estou com um índice dos meus funcionários de grande impacto na saúde mental. Ok, conecta com uma tecnologia, uma plataforma de telemedicina. Vai ser a tua solução. Sim. Então, são essas dicas, né? Porque é muito natural que as pessoas, os empresários e os profissionais que estão mergulhados no problema, muitas vezes eles não encontram a solução. E aí vem o papel do conselheiro. Sim. O conselheiro tem exatamente esse papel. Enxergar o que está acontecendo e dar os melhores direcionamentos. Eu ia te fazer uma pergunta, quais seriam os próximos passos do projeto, mas tu já pincelaste alguns. Isso. Então, se tiver algum outro, né, porque a pergunta seguinte era sobre os próximos passos, mas eu já senti contemplado nesse sentido, mas teria algum outro? Perfeito. Bem, além de nós termos esse movimento aí dos conselheiros, integrando os conselheiros com os empresários, nós também desenvolvemos uma plataforma de inteligência artificial, falei no início da minha fala. Essa plataforma é uma plataforma que vem crescendo a cada dia, vem mais informação, mais conhecimento, e o propósito desta comissão, ela é deixar um legado, né? É isso que nós queremos aprender. E eu posso dizer que hoje eu tenho um nível de compreensão de catástrofe como eu não tinha há 3 meses atrás. Sim. Porque o primeiro movimento que eu fiz, além de formar o ecossistema, foi me conectar com especialistas que tinham vivência em catástrofes. Eu não tinha. Sim. Então você imagina a rede qualificada que se cria, e aí nós trouxemos esses membros extraordinários e membros voluntários para dentro da comissão, que antes era formada de 24 pessoas, hoje nós já estamos com quase 35 pessoas, que são especialistas.
Então, nós temos que buscar conhecimento de onde pode vir. Sim. E a rede, ela vem crescendo. Então, essa base de inteligência artificial, que ela está sendo usada pela comissão, será usada pelas demais comissões, depois serão usadas pelos membros da Board Academy. Acho que no futuro, né, a gente pode pensar em uma possibilidade de abrir isso para outras pessoas que estejam interessadas na pauta. Esse é o movimento. Um outro movimento que existe é a formação de uma comunidade, que nós estamos fazendo através de grupos de WhatsApp, onde por ali nós vamos conectar pessoas, né, que possam colaborar. Pessoas, primeiro, que estejam interessadas na pauta e, segundo, que possam colaborar com informações, com estudos, com prática, com conhecimento de prática, com planejamento, enfim. Então, através dessa comunidade, em que nós temos certeza que ela vai escalar muito rapidamente, é uma outra forma também que as pessoas interessadas poderão se conectar. Mas tudo isso ao seu tempo, né? Então, nós acreditamos que tanto o grupo de WhatsApp quanto a inteligência artificial, que nós ainda estamos na fase de MVP, ainda está para uso interno, né? Futuramente a gente vai avaliar, né, esta viabilidade de disponibilizar isso para a sociedade empresarial. E como as empresas estão se adaptando a essas novas exigências ambientais de segurança pós-catástrofe? Bem, esse é um ponto sensível, né? É um ponto muito delicado. A gente percebeu que ao longo do caos, quando vidas estavam sendo salvas, né, a gente percebeu que alguns critérios, né, de legislação mesmo, cobravam naquele momento determinadas coisas que estavam abaixo do valor de uma vida de uma pessoa que seria salva por um jet ski que porventura não tivesse a documentação em dia. Sim. O que vale mais, né? Então, nós igualmente estamos estudando a parte normativa, né, do que é possível em situação de catástrofe se utilizar regras diferenciadas. Sim. Que possam dar condições para que os problemas de fato possam ser resolvidos sem que hajam algum tipo de conflitos constrangimento, e restrições. receio, medo. Ou seja, aquele que dispõe de algum meio, mesmo que, por exemplo, esteja com o documento atrasado, que possa usar esse recurso, se sinta seguro, né, respaldado em uma normativa que possibilite a ele atuar. Justamente. Então, existe alguns membros da comissão que estão mergulhados nessa pauta. Isso obviamente, vai impactar diretamente no Poder Legislativo, que é quem cabe fazer essa normatização. Exatamente. Aliás, é para ele que esta sugestão será levada. E o papel das parcerias público-privadas na reconstrução, né, dessa situação toda que a gente tem vivido? Fundamental. Eu vejo que, fundamentalmente, a atuação e a prontidão da iniciativa privada para a resolução dos nossos problemas, ela foi chave fundamental. O bom diálogo entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, que a iniciativa pública ela foi diretamente impactada, não só pelos seus servidores, mas também impactada na sua própria geração de caixa, que, baseado nas perdas de receitas das organizações, impactaram, obviamente, nos cofres públicos. Sim. E com esse impacto, quem sofre é a sociedade que deixa de receber o serviço. Então, eu vejo que assim, essa catástrofe ela me trouxe uma lição, né, que eu julgo muito de grande relevância. Hoje, passado esse momento mais crítico, né, a gente vê claramente uma integração e uma união do setor público com o setor privado. O setor público está chamando pessoas da iniciativa privada para ajudar a resolver os aspectos de gestão do setor público.
Isso é fantástico. Então, esta é a melhor resolução, né? Que haja um diálogo, que haja uma ajuda mútua, que haja um processo de colaboração e de cocriação de soluções que possam, de fato, trazer benefícios E para soluções as partes todos, interessadas. e soluções para todos esses problemas, né? Sem dúvida. Então, eu vejo um momento, nesse aspecto, eu vejo um momento muito rico, um momento diferente. Na minha visão, o momento está diferente. Então, é isso mesmo que nós precisamos fazer. Afinal de contas, nós somos, além de sermos pessoas, né, pessoas físicas que estão aqui conversando, nós também temos a nossa responsabilidade empresarial, associativa, para resolver os problemas que acontecem. E só havendo uma colaboração e uma integração definitiva do setor público, privado, para que as soluções possam vir de forma mais rápida e mais efetiva. Débora, como a implementação de planos de continuidade de negócios está garantindo, então, essa resiliência nessas empresas afetadas? Bom, falamos lá no início, né? A importância das empresas fazerem uma avaliação, né? Mapeando aquilo que precisa ser mudado, as oportunidades que tem para a melhoria dos seus processos, para a melhoria do seu negócio. Então, revisitar o seu planejamento estratégico. Normalmente, setembro é um mês que as empresas começam a mergulhar no seu planejamento estratégico. Então, eu vejo que a gente está muito próximo de chegar nesse momento de imersão da gestão estratégica das empresas para que eles contemplem as temáticas de governança, de inovação, de gestão de riscos, mapeando essas oportunidades, tendo clareza de novos horizontes, de novas medidas, de novas práticas de gestão que são fundamentais para a perpetuidade e o desenvolvimento organizacional. Puxa, é um programa que vai ser bem... tem uma colega que chama Sinara Vila. Você conhece a Procuradora Municipal, né? Conheço a Sinara, eu estive com ela muitas vezes. Ela vai adorar esse programa, já estou vendo. Ela depois ela sempre me dá um feedback, isso é bem legal. O que diferencia, então, o modelo de governança e inovação do projeto Rio Grande do Brasil, por exemplo, de outras iniciativas similares? Bem, eu desde o início, eu tenho manifestado para toda a equipe da Comissão Temática de Inovação, investimentos em startups e scale-ups, de que, como nós somos conselheiros e sabemos da importância de ter um bom sistema de governança, um sistema robusto que traga segurança para a empresa, é fundamental olhar para esta pauta de governança. Junto com ela, olhar a pauta de inovação, né? Quer dizer, inovar a governança e governar a inovação. Essas são os principais norteadores, digamos assim, das organizações, principalmente as da nova economia e as da velha economia. Eu tive o privilégio, né, de viver a velha economia intensamente, embora sempre tive toda a minha vida conectada com os aspectos que envolvem gestão, liderança, governança, inovação. Fui membro do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, hoje denominado Transforma RS. Então, a minha carreira toda, minha vida toda profissional sempre foi dedicada a isso. E essas pautas, elas assumem cada vez mais relevância. Observar as oportunidades de adoção de novas tecnologias é outra pauta muito importante. Governança, inovação, tecnologias, né? As tecnologias hoje elas são desenvolvidas para nos impulsionar, né? Por exemplo, inteligência artificial. É uma pauta que dentro da Board Academy, hoje nós temos cursos específicos sobre essa pauta pela sua tamanha relevância. Eu não vivo mais sem o meu agente digital. Sim. Né? O meu agente inteligente. Presente, né? Cada vez é mais presente. Nós temos que pensar, e eu sou adepta à integração do humano com a tecnologia.
nunca coloque para a tecnologia a responsabilidade e a tomada de decisão. Isso é uma estupidez, não deve se fazer mesmo. Sim. Agora, contar com a tecnologia para te apoiar na tomada de decisão, e é isso que a nossa comissão está fazendo, criando essa base de conhecimento de gestão de catástrofes, justamente para que a gente tenha condições de tomar as melhores decisões, né? E por isso que eu fiz questão de fazer essa leitura dos impactos das empresas, né? Porque foi através de um estudo muito aprofundado que nós chegamos nessa síntese. Mas tenha certeza que houve muitas reflexões e muito envolvimento de pessoas até nós chegarmos naquele resumo final. Eu sempre falo sobre o uso de ferramenta, né? Tu pode tirar capim com a mão ou com uma enxada. Exato. Tu que escolhe. Exato, né? Exato. Eu vou abrir agora o espaço para as tuas considerações finais, Débora. Bem, muito obrigada inicialmente pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Já percebi que nessa nossa conversa muito agradável, muito obrigada mais uma vez, eu já vi que existem alguns elos e alguns pontos de sinergia, né, de algumas falas suas, né? Então eu acho que esse é o nosso papel, é nos colocar à disposição, é integrar, é ampliar o nosso ecossistema. E aí vem o grande ponto, né, que eu não cheguei a falar sobre isso, mas agora na minha fala final eu como hamburguense e como gaúcho, estou aqui representando uma equipe qualificada de conselheiros, né, que temos a missão, então, de ajudar os impactos aqui do nosso estado. A partir disso, nós estamos à disposição e queremos nos conectar com outras frentes, com outras tecnologias, com outras iniciativas que possam ser integradas dentro desse grande ecossistema que tem como base a governança e a inovação. Então fica aqui o convite para quem quiser maiores detalhes, né, pode entrar em contato comigo. E eu, então, como agente desse grande ecossistema, terei o maior prazer em compartilhar e trocar ideias para que a gente possa resolver os problemas do nosso estado, não em 10 anos, mas quem sabe em 5 anos. O tempo urge, né? É preciso esse impacto. E por isso o nome, né? O Rio Grande do Brasil tem pressa. Sim. E nós temos pressa. As tuas redes sociais a gente vai marcar na publicação do programa. Então, perfeito. Qualquer coisa, manda em direct para ti. Né? Tá bem. Perfeito. Muito obrigada. Agradecemos a gentileza pela participação da empresária executiva e conselheira da FENAC, Débora Optis Giacometti, em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido na nossa grade de programação e, além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube, na página no Facebook e em nossas redes sociais, @CâmaraNH. Até o próximo encontro.